Aí, pessoal, bom dia, tá? Hoje, ou boa tarde, não sei a hora que vocês vão estar vendo, né, esse vídeo. Eu só quero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes, e prontos, né? Se Deus quiser, para a gente estar próximos em breve, para a gente ter essa aula mais bem pertinho, ganhar aquele abraço bem forte, bem gostoso, mas vamos lá, hoje nós temos para falar, para comentar, para discutir um pouquinho, analisar algumas obras. Nós vamos estar aí trabalhando bem pertinho, tá? Se Deus quiser, muito em breve. Então, nosso tema para hoje é realismo, tá? Dentro do realismo, essa imagem belíssima, né, de Colbert, que é um dos artistas, assim, que fazem a diferença dentro do realismo. O próprio nome já diz, realismo, realidade. Realismo, o que nós vamos ver hoje não o de agora, não essa tragédia que está acontecendo, mas um pouquinho do que aconteceu naquela época lá atrás, tá? Então, o realismo ele teve o seu início na Europa, principalmente na França. Ele vem de uma resposta ao sentimento, né, exacerbado, exagerado, e o romantismo, e ele debate com o romantismo. Tá? O romantismo acontece num momento extremamente conturbado na história, com revoluções, com é, 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 uma luta política muito grande, né? Uma revolta política muito grande dentro do período dessa época. Tá? Então, o realismo foi um movimento artístico que os pintores eles deixaram de lado os temas mitológicos, bíblicos, né, históricos, falando da mitologia, de deuses e anjos, né, dentro da história, quem for pinturas de Napoleão, de Dom Pedro aqui no Brasil, né, dos índios aqui no Brasil. Então, por isso, temas mitológicos, bíblicos e históricos. E passaram a interpretar a realidade vivida, aquilo que eles estavam convivendo no dia a dia, tá? Revelando assim o cotidiano e as condições sociais das pessoas simples, como os camponeses e as classes trabalhadoras. Tá? Então, neste período que se degladeia junto com o realismo aí, dentro, o romantismo, nós temos aqui essa historinha para contar de Eduardo Manet, que dentro do romantismo, naquela época, sobre esses temas, né, religiosos, mitológicos e históricos, ele compõe, ele pinta essa tela, o almoço na relva, que está aqui do lado, e ela é recusada para ser exposta, porque antigamente as academias elas preparavam o artista para expor as suas telas, mas dentro desses temas. Se eles estivessem fora aos temas, aos padrões ditados pela academia, eles eram recusados, tá? Então, houve uma época que mais de 3.000 pessoas foram recusadas e eles reivindicaram um lugar, um espaço para eles exporem as suas obras. E aí, este salão ficou chamado de Salão dos Excluídos. Esta obra foi uma das obras expostas e excluída, né? Para ser apresentada ou exposta no museu, no Salão dos Nobres. Né? Então, aqui, Monet, tá? Ele expôs no salão em 1863 o Almoço na Relva, tá? Que é essa obra belíssima. Então, olha aí ó, os detalhes. Então, uma mulher nua, quando ele coloca, né, as pessoas com trajes comuns, que na época não podia, era proibido, né? Pessoas nuas, sem estar numa concepção de deusas, era o trágico, era a revolta na certa. Por isso ele foi recusado no salão, tá? E as pessoas com trajes normais. Então, a partir de 1863 surgiu então o Salão dos Recusados.
não era um salão oficial, eles poderiam ser expostas obras que fossem recusadas, que eram recusadas no Salão Nobre, então eles ganharam esse espaço, que eram chamados de Salão dos Excluídos, tá? Então, nós temos o almoço na relva, né? Foi um escândalo, como eu estava colocando para vocês, com a nudez da modelo, né? Que eles achavam vulgar, e ele trouxe também os homens vestidos, né? É, com trajes comuns. Então, isso não era de bom grado para aquela época. Para aquela época, eram imagens como estas, né? Esta de Delacroix, que é a esperança de um povo, aqui a independência, né, de Dom Pedro, e meios políticos, pessoas, né, como Napoleão, como os outros personagens importantes da história. Aqui também as revoltas, como eu estava colocando, né, a Revolução Francesa, a Revolução Espanhola, representada aqui no quadro de Goya, o fuzilamento, e aqui aí embaixo a própria imagem, né, da Revolução. Neste período acontecia o romantismo exacerbado, só uma imagem aqui em cima da moça, tá? Então, são imagens compostas do período romantismo, mas como nós vamos estar falando sobre o realismo, nós temos aqui cenas do cotidiano com Gustavo Courbet, tá? Esta é uma cena dentro da perspectiva do realismo, o dia a dia, pessoas trabalhando, pessoas no campo, os camponeses, e até pessoas nas indústrias, né? Mas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E aqui, este em pé, com uma bengala e chapéu na mão e a mochila nas costas, é o próprio Gustavo Courbet que se pintou na sua própria tela. Aqui, naquela época, existiam as pessoas que encomendavam, né, as suas obras. Então, ele está conversando com quem financiou a sua obra. Os pintores sentiam necessidade de retratar a vida, os problemas e os costumes da classe média e baixa, não inspirada dos modelos do passado, como da mitologia, os personagens históricos e bíblicos. Tudo bem? E aqui mais uma cena de trabalho, né, do cotidiano das pessoas. Será que eles estão, né, felizes? Eu acho que não. Olha, muita, olha a quantidade de café que elas teriam que banar aqui. Então, são cenas que elas perduram. Tudo bem? Então vamos lá, minha gente, e agora a gente vem aqui com mais um resquício aqui para vocês entenderem a diferença entre romantismo e realismo. O romantismo ele conquistou o direito de registrar e debater os grandes momentos da história de país. Aqui naquela época, né, a vinda da família real, a primeira missa, esta era as primeiras pinturas consideradas realistas da nossa época. Já na Europa, as revoluções, né, as lutas, né, enfim, toda essa trajetória histórica. O realismo, ao contrário, o seu modo aplicativo, esse interesse, né, que trouxe reflexão sobre a realidade social e política, não para dentro das telas, mas como uma crítica, né? O centro da narrativa, como é posto, ela vem de encontro a alguns detalhes, né, históricos, tá? O contexto histórico do realismo, das revoluções, né, eles acabam influenciando este período, que há dois fatos históricos, né, que foram fundamentais para a criação e o crescimento do realismo. Tá? Então, Revolução Industrial, que eu já tinha colocado, Revolução Francesa, né, como consequência de ambos os movimentos, tanto o romantismo quanto o realismo. O romantismo, eles viveram este período, e o realismo, eles estavam se recuperando deste período, né, dessa tragédia que aconteceu. Como consequência, surgiu o crescimento da burguesia na sociedade, né? Então,
essa mudou as estratégias, né, de conduta de tudo, né? Então, não era só mais os nobres, né, que tinha ali como os conservadores, né? Então muda esse conceito. A burguesia começa a entrar em ascensão. O romântico, né, a academia, ela não deve ser confundida com técnicas realistas. Ao executar as obras de artes, ou seja, com o empenho dos artistas em produzir as imagens, tal como eles viam, ele rompe completamente com as características do romantismo, né? Porque o romantismo é só quem está em ascensão, e o realismo somos nós aqui, sérios portais, certo? Então, a retratar aquilo que ele vê, a realidade vivida. Aqui eu tenho uma obra belíssima que dizem ser a primeira pintura de Van Gogh, os chamados Os Comedores de Batata. Van Gogh é um pintor impressionista, porém eu quis colocar essa obra aqui porque é de um realismo, né, do que eles estavam vivendo naquela época, naquele momento. Por isso eu retratei aqui. Tá? Então, obras realistas, pessoas trabalhando no campo, pessoas construindo alguma coisa, né? Nessa perspectiva que vem, que se funde o realismo. Das influências intelectuais que mais ajudaram no sucesso do realismo é a reação contra o excentricismo, né? O excêntrico, a parte, vamos dizer, do exagero do romantismo e contra as contradições, né? Do amor e do ódio, da paixão, aquela paixão sufocada, incandescente, enfim. E aí aqui eu tenho a imagem de Gustavo Colbert, né, com a pintura Bom Dia, Senhor Colbert. Neste quadro famoso de 1854, ele apresenta nada mais menos que um mecenas criado e o seu cachorro. O mecenas, gente, eram as pessoas, né, que patrocinavam os artistas. Por isso ele pintou essa obra. Ele mesmo se pintou na própria tela para representar, né? E o mecenas, com o seu criado, o cachorro e ele, então, estavam conversando sobre a obra a ser criada, provavelmente, mais ou menos, né? Gustavo Colbert, ou Colbert, porém, queria pintar a realidade árdua da vida, do cotidiano das pessoas. Para ele, esta realidade era a sua própria realidade. Ele não tinha nenhuma menção social, nenhuma crítica, né? Ele queria simplesmente pôr na tela aquilo que ele via. Então, ele dizia que se eu vejo, eu sei que é verdade, eu sei que está ali. Não adianta me pedirem para fazer algo que eu não conheço, que eu não estou, que eu não vejo, tá? Então, neste conceito, observar neste quadro de Gustavo Colbert que o artista ele se retrata de mochila, né? Deixa eu tirar aqui. Ele se retrata de mochila, cavalete, estelas nas costas, no momento em que encontra com o patrocinador. Tá aqui, né? Como eu já comentei com vocês, tá certo? E aí, então, nós temos algumas obras, certo, de Gustavo Colbert, de mil. Deixa eu pôr aqui um cantinho. E aí, então, em junho, né, de 1819, 31 de dezembro de 1877, foi um pintor, ele foi, né, um pintor francês, pioneiro no estilo realista, né, francês, foi, acima de tudo, o pintor da vida dos camponeses e a sua região, tá? Que eu já, inclusive, já comentei ali. Aqui, é uma cena que ele passava por ela todos os dias e ele fez o registro. Belíssima tela,
realista, por sinal, né? Aqui também pessoas camponesas, né, descansando depois de uma jornada muito grande de trabalho. E aí Colbert ele é considerado o pai do realismo, o inventor, né? O que criou o realismo, tá? E apenas ele queria apresentar tal como a vida era. E aqui embaixo eu só coloquei para vocês não esquecerem. Enquanto ele pintava, né, alguém perguntou para ele por que ele não pintava anjos. E aí ele responde: eu nunca vi nenhum. Me apresente um que eu pinto. Porém, não estava diante dos olhos dele, não era real para ele, por isso ele não pintava anjos. Outra curiosidade também de Colbert é quando ele olharam para uma tela e perguntaram para ele, que é essa tela pequenininha que está aí em cima, tá? Esta telinha aqui, olharam para essa tela e quando perguntaram para ele, de onde ele tinha tirado tal imagem? E ele então responde: passo por eles todos os dias. Este é o nosso Gustavo Colbert maravilhoso, né? De uma sensibilidade incrível, de uma percepção da realidade, assim, com muita doçura, com muita suavidade, com muita técnica, como grande mestre da pintura do realismo que ele é. Tá? Após pintar Bom Dia, Senhor Colbert, em 1854, 3 aninhos depois, ele pintava Moças da Cidade, né? Retratando duas jovens da cidade descansando à sombra da margem de um rio, embaixo da árvore, à margem de um rio, tá? E então, aqui nós temos um grande escultor, que é considerado realismo pela realidade das suas esculturas. Rodin, vocês podem até não se lembrar do nome, mas se eu colocar para vocês uma escultura de uma pessoa meio que de joelhos, o cotovelo no joelho, pensando, vocês vão saber quem é. Rodin, o pensador, tá? Rodin, o pensador, 1840-1917. Ele é dono de um estilo assim muito natural e pá, belíssimo. Tá? Um grande admirador, inclusive, de Donatello, né? Um grande escultor lá do período renascentista, e Michelangelo, que vocês conhecem, que eu já comentei, né? E quem não conhece também, por favor, pesquisem as obras de Michelangelo, que são fantásticas. Pietà e Davi. São as duas assim, obras-primas mais visitadas na França, só para vocês terem ideia. Tá? Então, vamos lá. Ele era um grande admirador, né, de Donatello e Michelangelo. A princípio, ele apreciava aspectos naturalísticos, né, da parte mais sensível da obra, tá? E da dramaticidade da cena, como é dentro das esculturas, tanto de Donatello quanto de Michelangelo. O escultor, então, ele não se preocupava com a idealização da realidade. Ao contrário, ele procurava recriar os seres tal como ele era. Por isso, realismo, né? O ser pensando o que mas você percebe que ele está preocupado, que ele está ali atento, alguma coisa está acontecendo. Então, antes de falar, de mostrar a imagem, né, do pensador, que eu sei que vocês já sabem, quem não sabe já vai se lembrar, o pensador é uma figura a qual Rodin ele compôs para esta porta, chamada-se Salão do Inferno. Esta porta foi encomendada a ele para fazer parte da porta de abertura de um museu. Só que eles não sabem até hoje por que elas não constam lá. E aí, essa porta chama-se o Portão do Inferno.
tá? E a figura central aqui, ó, ajoelhada, é a de o pensador, tá? Esta é a imagem de Rodin, ou Rodin, né? Como vocês quiserem, a pronúncia Rodin ou Rodin, e nós temos aqui a próxima obra, tá? Nós temos aqui a imagem, né, da escultura mais cara de Rodin. A obra que Rodin alcançou o maior valor de venda em um leilão. A Eterna Primavera, o nome desta obra. Belíssima, lindíssima. A escultura é em mármore e ela foi vendida por mais de 20 mil. Então, só para vocês terem ideia. Tudo bem? Aqui nós temos mais uma obra de Rodin, já vai chegando bem o pensador. Esta obra, né, esculpida, ele esculpiu não nos moldes, né, do Renascimento, do grego romano, que era uma inspiração renascentista, mas porque ele dizia que a sensualidade da imagem, ela estava posta ali, ele não precisava esculpir todos os detalhes, certo? Por isso a parte interna aqui, a pedra, ele não quis esculpi-las como Michelangelo, né? A estrutura total. Então, para ele, o realismo não está na escultura, e sim está naquilo que a gente vê, né? Então, por isso, ela dizem, parece inacabada, mas não está. E aqui o nosso pensador, esse ser pensante, preocupado com alguma coisa, né? Está acontecendo alguma coisa. Então, por quê? O cenário lá na Porta do Inferno, todos do Porta do Inferno significa, não é o inferno em si, tá? Mas todas as simulações da passagem de Cristo, tá? Então, o pensador, essa perspectiva. Dizem que essa escultura ele fez outras, tá? Mas apenas esta, não vamos dizer, ela se tornou famosa, apenas a da França se tornou famosa, em vários lugares. E aí, então, aqui eu tenho para vocês, pessoal, uma atividade boa, gostosa, que vocês vão adorar fazer. Não é difícil, o tema realismo nos permite usar a criatividade, usar tudo que vocês puderem para trabalhar dentro do nosso tema de hoje, tá? Realismo, realidade, realidade, aquilo que eu vejo, aquilo que está perto, próximo de mim, né? Um copo com água, um vaso de flor, uma paisagem, uma flor, é aquilo que está ao meu alcance. E você pode trabalhar com perspectiva, que são esses dois desenhos que eu deixei aqui para vocês perceberem, que você pode trabalhar numa perspectiva do seu quarto, da sua rua, aqui à minha esquerda, né? Então, o trabalho do realismo é a concepção, é a sua ideia, é a sua maneira, é o seu jeitinho que você vai conduzir a atividade, tá? Então, aqui, na primeira imagem que nós temos aqui, é uma sala. Você pode fazer a sua sala? Pode, mas você também pode fazer o seu quarto ou qualquer cômodo da sua casa. Você está diante de uma cena real, né? Aquilo que você está vendo dentro do nosso tema, realismo, né? Uma paisagem, um pôr do sol, você tem oportunidade de à tardezinha sair lá fora, né, no jardim, um pouquinho na calçada, não muito na rua, por favor, mas você chega na janela da sua casa, dependendo do lugar onde você mora, você consegue observar o pôr do sol lindo, maravilhoso. Presta atenção nas cores, né? É importante. Então, o que eu preciso de vocês? Produzam um trabalho com bastante empenho. Se empenhe. Traga tudo aquilo que a gente aprendeu um pouquinho em sala e produza em sala. E aí, né?
Pegue ali uma flor, um vaso, um bichinho, aquilo que você tem habilidade para produzir a sua atividade, tá? Então vamos lá. Produzir um desenho que tenha um realismo o mais próximo do objeto possível. Se eu escolhi o meu copo, se ele está com água ou não, então eu tenho que traçar. Ele não é quadrado, certo? Ele é meio. Não consigo. Bom, ele é cilindro, além de ser cilindro, ele não tem linhas retas, ele tem linhas um pouco inclinadas. Então, é isso, esse poder de observação que eu quero que vocês tenham, para analisar o objeto a qual você está produzindo, tá? O que você tem dentro, se você quer desenhar só o copo, se quiser desenhar uma flor, né, através de um vaso de flor, bom, fica a seu critério. O desenho você vai produzir, você vai pintar o seu desenho. Esta pintura, trabalhe com uma harmonia com as cores, uma composição legal, né? Uma cor clara, para destacar o objeto ao qual você colocou, uma cor mais escura. Então, trabalhe, faça uma pintura bem linda, bem show, que eu tenho certeza que eu vou adorar. E aí, atividade proposta, certo? Espero que vocês caprichem, que vocês sintam bem, gostem de produzir este desenho. Não é uma atividade difícil, parece, né, representar o nosso cotidiano, algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas não é, né? Presta atenção, vai lá com capricho, um lápis, e vai lá devagarzinho, né? Tenta que você consegue. Então, um grande beijo. Espero que vocês gostem, que vocês estejam bem e que apreciem a atividade, tá? Caprichem. Beijo. Até a próxima.